Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Flamengo, precisando da vitória, e aconteceu um resultado terrível, foi um jogo bem complicado. Este é o vídeo dessa partida, o vídeo de jogo de uma partida em que o São Paulo teve problemas iniciais. O Gabriel vai explicar a estratégia não era um problema, mas deixa para o Gabriel explicar isso. Porém, aconteceram circunstâncias no jogo. São Paulo tomou um gol com 20 segundos de jogo, quer dizer, talvez tenha sido um dos gols mais rápidos do campeonato. São Paulo tomou um gol, insistiu no erro, tomou um segundo gol e, tentando construir alguma coisa na frente, num erro lá ali do atacante, a gente vai depois detalhar, o São Paulo teve uma expulsão. Isso com 10 minutos do primeiro tempo. E para mim, o principal erro do São Paulo, do elenco de São Paulo e também do técnico Rogério Ceni, é não perceber que nesse lance aos 10 minutos em que o Caleri é expulso, o jogo tinha acabado. O jogo acabou, terminou o jogo. O resultado já está cravado, não vai acontecer mágica, não vai acontecer milagre, não vai acontecer nada. Você está enfrentando o Flamengo, que já é favorito na partida, e você está com 2 gols de desvantagem e 1 jogador a menos. E o São Paulo não, ignorou isso e partiu para a trocação com o Flamengo. E essa trocação, que o Gabriel vai explicar em números, que vai explicar a estratégia qual foi, ela teve muitos problemas. Problemas, porque às vezes você tinha jogadores que estavam pressionando a defesa do Flamengo. E já sem o Caleri, muitas vezes a gente tinha 3 jogadores a menos na recomposição, que já era problemática. O Flamengo terminou com 4 de vantagem, poderia ter sido mais, se tivesse pressionado. É verdade, o Flamengo tirou o pé, porque tem poucas ambições no Campeonato Brasileiro e tem que se preservar para uma final de Libertadores. E o São Paulo, mesmo com uma desvantagem de 3 gols, e no segundo tempo essa desvantagem passou ainda para 4 gols, ainda acreditava nessa trocação como se ela fosse uma boa ideia. Então, esse para mim foi o principal jogo. Feito esse destaque negativo, o destaque positivo. A organizada hoje, mesmo com a desvantagem de 4 gols, cantou o tempo inteiro e puxou a torcida. A torcida que muitas vezes direcionava sua fúria para um ou outro jogador e não para os principais responsáveis por essa lambança que virou São Paulo, que é a diretoria. Mas, enfim, coisas que acontecem ali no calor do jogo. Gabriel, o que você viu no jogo ali na escalação? A escalação até tinha trazido para você um pouco mais de esperança se as circunstâncias não atrapalhassem. Em termos de estratégia, se o São Paulo tivesse com esses mesmos jogadores saído para o jogo com uma linha de 5 jogadores, e poderia ser o Diego, Bruno Alves, daqui a pouco a gente explica a escolha do Rogério pelo Diego, tanto faz, não vai ser isso que mudou o rumo do jogo. E você tivesse fechado o espaço do Flamengo próximo à área, tinha 2 jogadores de marcação no meio, Lisiero e Gabriel Neves, para evitar justamente o que aconteceu. Então, você tem a estratégia, você tem a execução. O Rogério também não pode entrar em campo para algumas situações. Vale para tudo técnico. Vale para tudo. E aí você explorar velocidade de Marquinhos, que hoje começa como titular, movimentação de Rigoni e eventualmente um pivô do Caleri, uma presença de área do Caleri, o São Paulo teria boas chances no jogo. Porque se você acompanha os jogos do Flamengo e você observa os jogos do Flamengo, você percebe um time com muita dificuldade de criação quando fecham os espaços, um time que não tem movimentos devidamente coordenados, não é um time que envolve o adversário, é um time que depende exclusivamente de talentos individuais. Sobra. Mas como estratégia, como equipe, como coletivo, deixa a desejar. O São Paulo opta por essa formação com um Diego ficando no mano a mano com o Michael logo no começo do jogo, ou melhor, desde o começo do jogo, e logo nos uma linha de 4 para se defender, uma linha de 3 para jogar. Por que o Rogério escolhe o Diego? O Rogério estava extremamente insatisfeito, não é de hoje, e aí a gente tem a transmissão do jogo do Fortaleza, para quem acompanhou, o repórter de campo manda o Diego aquecer, ainda no primeiro tempo, contra o Fortaleza, porque o Rogério estava extremamente insatisfeito com a saída de jogo pelo lado direito, com Bruno Alves e com Igor Vinícius. E também com o Orejuela, quando o Orejuela joga. Então, havia uma deficiência muito grande. O São Paulo era um time torto, era um time que atacava exclusivamente pela direita. Ele tenta dar velocidade, a gente sabe o quanto o Rogério gosta de velocidade, o quanto o Rogério precisa da velocidade para o time dele, e o quanto fazia sentido ter características de velocidade para explorar um Flamengo exposto, explorar muitas vezes o Andréas Pereira, que recompõe mal, explorar as costas de um lateral, uma defesa exposta. A gente viu o Rigoni sair na cara do gol hoje, o São Paulo com 1 a menos e o Flamengo com 2 a 0. Então, assim, é um time que dá essa chance
essa oportunidade de contra-ataque. Mas o São Paulo deixa Michael com o Diego nessa linha de 4 defensiva, e com 3 minutos de jogo, o São Paulo já tinha tomado 2 ou 3 bolas entre as linhas, onde deveriam estar Lisiero e Gabriel Neves, ou onde eles deveriam evitar que essas bolas entrassem, e via 2 ou 3 jogadores, 1 ou 2 jogadores do Flamengo, um deles o Everton Ribeiro e o outro o Andrés Pereira, jogadores extremamente qualificados tecnicamente, receberem essa bola e atacarem a linha de defesa do São Paulo, que ficava exposta. E que tinha que depois tomar conta de Bruno Henrique, de Gabriel, de Michael. O segundo gol, a gente estava na arquibancada azul ali, você antecipou antes dele acontecer, ele falou, a gente vai tomar outro, e não vai demorar. Você falou isso pouco antes do gol acontecer. Era evidente. Porque de novo, porque com 3 minutos, era a segunda ou terceira bola que entrava daquele jeito. Vai dar espaço para os caras terem tecnicamente à disposição? O resultado é esse aí que a gente viu em campo. A mesma coisa acontece no primeiro turno quando o São Paulo para de jogar. Vai dar espaço? Não tem problema nenhum. Bruno Henrique vai decidir, Gabriel vai decidir, Everton Ribeiro vai decidir, Michel vai decidir, todos jogadores Andrés Pereira vai decidir. Jogadores fora da curva. São jogadores todos eles vão decidir. São Paulo não é tecnicamente brilhante. Então, com 30 segundos, um combo de Miranda e Lisiero dá um gol para o São Paulo. Dá um gol para o Flamengo. O Miranda gira errado. Gira para o meio da área. É um erro quase tão grave naquele momento, porque o Flamengo tinha subido a marcação. É um erro quase tão grave quando o zagueiro pega a bola de um lado e quer inverter a bola atravessando o meio da zaga, a bola passa por dentro. Se você erra aquela bola, o cara pega a bola por dentro e sai na cara do gol. Não, é daquelas que escolhe. Tipo o cara para. Aconteceu com o Miranda, acontecem com grandes zagueiros. E o São Paulo, da qualidade do Miranda. Esse São Paulo ainda não entendeu o momento de sair jogando. Esse São Paulo não sabe fazer isso. Ainda. Contra o Fortaleza, o erro foi de Volpi e Nestor. Volpi joga uma bola para o Nestor erra logo no primeiro tempo. Isso já aconteceu outras vezes. Esse São Paulo ainda não sabe o momento em que não dá para você sair jogando. O momento em que você precisa ou estourar a bola ou sair para o lado. O São Paulo ainda não entendeu isso. Esses erros são recorrentes. Citamos agora o jogo contra o Fortaleza, que aconteceu há 4 dias. Então, esse combo gera um gol Flamengo 25 segundos. Já quebra um pouco a estratégia de jogo. Com 3 minutos você toma 2-0. O jogo já está comprometido ainda. Então, o Miranda e o Lisiero erraram na lança. Porque o Lisiero recebeu, ainda havia chance do chutão. Tudo bem que ele recebeu na fogueira, mas o erro aí... Ele recebeu de uma maneira que era possível consertar ainda. Joga a bola para o lado, joga uma bola longa, ele domina a bola pressionado, tenta dar o corpo, erra, perde no tranco, aí o São Paulo está completamente... E de novo, eu só estou falando aqui, gente, porque para explicar muito claramente, teve erro do Miranda no gol, teve erro do Lisiero no gol. Isso não condena os jogadores e não se coloca um jogador na fogueira em função de erros. Erros acontecerão. Eles não podem acontecer em excesso e, às vezes, o erro não é apenas o jogador, é toda uma estratégia. Nesse caso, não. Nesse caso, o Miranda não pode virar para dentro da área e nem o Lisiero pode, né, tentar fazer algo ali na situação. Aí vem o 2-0. 2-0, o jogo já está absolutamente, no mínimo, comprometido. O jogo está no mínimo ali. 1-0 já estava encaminhado. Não, 1-0 tá ali. O jogo com 2-0 ele está no mínimo ali, quase sacrificado, mas tudo bem. Existia, calma, põe a bola no chão, vamos para o jogo, faz um gol. O Rigoni tem uma oportunidade de diminuir o lance. Na expulsão do Caleri, é uma oportunidade para o Rigoni. Ele demora para finalizar. E é desarmado. Aliás, isso é uma coisa que eu queria muito dar destaque, porque o Rigoni é um jogador muito querido. Ele é tecnicamente muito bom. Mas não é a primeira vez, e hoje o jogo dele foi terrível. O jogo do Rigoni hoje foi muito ruim, porque as tomadas de decisões dele estavam completamente fora ali do prumo. Então, nesse lance que o Gabriel descreve, ele está com a bola na área, bola dominada, ele tem condições de bater. E ele procura um melhor momento para bater, ou porque não sente confiança, ou porque quer fazer uma coisa mais enfeitada, como já custou o São Paulo muito, como no lance de encoberto, ele não bate no gol. E a consequência desse lance é justamente a expulsão do Caleri. Mas aí tudo bem. Tudo bem, não é culpa dele, óbvio. Mas aí, assim, o erro técnico, tudo bem. Entre aspas. Tudo bem. Acontece. O Caleri fez o gol contra o Corinthians, ótimo. Contra Cuiabá, contra Chapecoense, contra Santos, ele perde chances que não podem ser perdidas. Sim. Acontece. Estava voltando, tem os vídeos aqui que estão gravados. Estava voltando, ainda está pegando melhor ritmo, vai melhorar. Tendência é que essa não seja a média dele, mas perdeu. Contra a Chapecoense, inclusive, mais de um gol. Ok, é o erro técnico. Ele foi, também ele não tentou enfeitar, tentou bater para o gol, pegou de tornozelo, a bola pega no pé do goleiro, no caso da Chapecoense, fura contra o Cuiabá.
Tá bom. Erro técnico é erro técnico. Agora, burrice e responsabilidade que se confunde ou que confundem muitas vezes com raça e você jogar o time no mato, aí não. Aí é para alguém chegar e falar, bicho, peraí, não. Senta aqui, vamos conversar. Isso é inadmissível. Você não pode fazer. Você não pode com 9 minutos. É coisa que a gente critica no Reinaldo. Já criticou no passado. Você não pode com 9 minutos, um jogo que já estava quase comprometido, quase finalizado, você não pode não só acabar com o jogo, mas colocar o time na situação que colocou, de tomar 3, 4, podia ser 5, 6 ou 8. Aí ficou a critério do Flamengo quanto ia ser o jogo, a gente também já vai falar como o São Paulo ajudou a ficar a critério do Flamengo. Você não pode fazer, é inadmissível o que o Caleri fez, é inadmissível, de novo. Erro técnico acontece, o jogador vai errar a saída de bola, o outro vai perder o gol, o Rigoni vai perder o gol. O Rigoni, quando perde os gols, perdeu gol contra o Atlético Mineiro, contra o Chapecoense, contra o Internacional. Às vezes por preciosismo, que é coisa que irrita mais. Hoje, o gol que ele perde de não dominar a bola, tudo bem, ele não foi dominar de sacanagem, não quis dominar de letra, nada disso. Ele errou o domínio, a bola quicou, bateu no pé, bateu no outro, escapou dele. Mas isso foi nesse lance? Não, isso foi depois. Isso foi depois da discussão. Mas no lance que me incomoda, e obviamente que é muito menos do que o Caleri fez, é que ele tá na área e ele podia ter batido. Tudo bem, mas ali me parece. Pelo jogo do Rigoni hoje, o Rigoni me parecia completamente fora de confiança. A bola queimava no pé dele. Exato. Todos os lances. A bola tá quente. Tudo bem. No pé do Rigoni. Tudo bem. De novo, erro técnico, o cara tá sem confiança, demorou para bater. Tudo bem. Dessa vez ele não quis chutar de letra, quis dar caneta, foi para cima do chapéu. Não. Ele demorou para bater, tava sem confiança. Vá lá. São coisas que vá lá. Sim. O Rigoni, quando perde o gol, tudo bem. Qual que é a crítica que a gente faz pro Rigoni? Quando ele perde o gol, porque ele quer fazer o gol de cobertura, o gol de chapéu. Aí não. Na situação que o São Paulo está, é inadmissível. E aí vale a mesma coisa pro Caleri, vale a mesma coisa para qualquer um. Sim. O Volpi, por exemplo, não é para sair jogando da maneira que saiu no segundo tempo. Sim. O resto é o resto. Tanto que eu coloquei no Twitter. Volpe foi irresponsável, já é muito criticado. Isso não quer dizer que o Volpe é pior goleiro nem nada, mas é o lance que ele sai, que ele quer dar o drible. Para ser feitas. Não dá para fazer. Não dá para fazer. E aí o Caleri, aí o que acontece? Com 9 minutos de jogo, acabou. Acabou o jogo. Acabou. Não tem mais jogo. Não vai buscar. Não vai buscar. Tinha que acontecer assim, um acaso, a gente bota a bola no chão, deixa um cara na frente para ver se o São Paulo, numa escapada, faz 2-1, se fecha e tenta dar escapada para ter muita sorte empatar o jogo. Uma bola mas parada. Assim, no fim, no normal, acabou o jogo. E entende que acabou o jogo. O São Paulo quis ir para a trocação contra o time que mais gosta da trocação e que mais tem qualidade para trocação no campeonato inteiro. O São Paulo saiu da sua zona de conforto e colocou o Flamengo na zona de conforto. É um nível de responsabilidade enorme. Vamos para cima, não sei o quê. Não dá para ir para cima. E não é, então faz o quê? Senta, fura a bola, acaba o jogo, organiza, deixa passar, tira um pouco da velocidade do jogo, ou você vai querer deixar o jogo inteiro Gabriel sozinho, Bruno Henrique sozinho, Michel no mano a mano, Everton Ribeiro com espaço no meio. Não faz sentido. E aí o Rogério tenta, desde o primeiro tempo, ainda falar, tem meia hora aqui no primeiro tempo, que era muito tempo, vamos tentar dar improvisada, no intervalo a gente arruma. Aí ele faz um 4, 3, 2. Esses dois lá na frente, eles são inúteis. Exato. Cara, isso é a coisa que mais me irritou. Eles simplesmente... Eles voltam até o meio. Para quem quiser um vídeo de referência, ou um jogo de referência, São Paulo e Atlético Mineiro do primeiro turno, 1-0 para o Atlético. Ficaram Caleri e Luciano, Rigoni e Luciano, Luciano e Pablo. Para de mentir. Lá na frente, correndo contra 5 defensores do Atlético. Correndo igual bobos. Eles corriam tentar fazer a pressão de 2. Os outros jogadores do São Paulo, lá no meio de campo. E eles correndo na área do Atlético. Tomaram um bobinho. Que era assim, era ridículo de se ver. Só que dessa vez, além de ser ridículo de se ver, você tem um jogador a menos e você sacrifica outros 2 na marcação. Você está sacrificando 3 jogadores. Para dar todo o campo para o Flamengo. Sim. Para Michael, para Everton Ribeiro, para Bruno Henrique, para Gabriel, para Andrés Pereira, para William Arão, para a subida de Mateuzinho, para a subida de René. É ridículo. É ridículo. Isso não existe. Isso é uma coisa que me irritou. Eu não fiquei esgoelando, que nem o Gabriel ficou esgoelando, porque não fazia o menor sentido, mas se vocês pegarem meu Twitter hoje, a linha, várias vezes eu descrevi isso. Eu falei, cara, não faz sentido o que o São Paulo está fazendo. Porque se você deixar 2 e esses 2 não recompõem, você tem 3 a menos. E o pior, você está fazendo uma
pressão com 2, era como se você estivesse fazendo com 3, mas você não tem esse terceiro jogador. E assim, para fazer analogia contra o esporte, que eu adoro fazer isso, eu não sei se vocês gostam ou não, mas vai lutar com o Mike Tyson e vai para trocação. Querido, é tudo que o cara quer, porque a especialidade dele é dar pancada. O Flamengo tem condições de dar a pancada. Quando o Holyfield ganhou do Flamengo, o que ele fez? Mano, clinch, agarra o cara, dá um soco e agarra, dá um soco e agarra. O que o São Paulo tinha que ter feito quando o cara ele foi expulso qualquer bola cai no chão. Ai, mas isso é coisa de time. Sim. Isso é coisa de time que está defendendo a dignidade. Porque o São Paulo hoje poderia ter tomado a maior goleada da história do Morumbi. Se o Flamengo quisesse. Se o Flamengo quisesse. Se o Flamengo quisesse devolver as goleadas lá que tomou na época do Diniz, as pancadas, eliminações, o Flamengo tinha toda a condição. Exato. Em 2005, tinha toda a condição de devolver hoje. E o que o São Paulo tinha que fazer era o diabo para que isso não acontecesse. Tinha que fazer de tudo para que isso não acontecesse. E o que é isso? É a malandragem. Não é o Volpe pegar a bola e repor rápido. É exatamente o oposto. E o que me incomodou não foi que isso aconteceu apenas com o Volpe, não aconteceu apenas com o Miranda, não aconteceu apenas com o Reinaldo, que estava ultra assim, eu até achei que o Reinaldo ia acabar sendo expulso. Isso aconteceu com o próprio Rogério Ceni, que é o cara que é muito inteligente, porque eu não vou criticar o cara por ter errado hoje não foi bem, principalmente nas circunstâncias, foi bem na montagem da estratégia, mas quando as circunstâncias se apresentaram, não conseguiu reagir bem, tomou decisões muito ruins, que o Gabriel vai explicar, mas um momento para mim é emblemático. Vem uma bola na direção dele, que a bola saiu para lateral, e o Rogério pega e joga a bola para repor rápido, e acho que já estava 3-0, não sei se estava 3 ou estava 2, que seja, não era jogo para a gente repor rápido. Não era jogo para a gente fazer aquela reposição rápida. Era jogo para segurar. Era aquela quando o Rogério estava tomando a goleada pelo Flamengo, que ele estava incomodado que o juiz queria dar acréscimo. Foi pelo Flamengo. Ele falou, calma, chega, acabou. Tá 3-0, acabou, não tem mais. Por quê? Porque ele sabia que o jogo ali não tinha mais nada de bom para ele e tinha tudo de bom para o adversário. Faltou esse entendimento para o time, faltou esse entendimento para o técnico, inclusive no segundo tempo, mas eu estou antecipando, continua. E aí o primeiro tempo, assim, de novo, você monta a estratégia, você consegue fechar os espaços do Flamengo, você consegue tornar o jogo desconfortável para o Flamengo e você vai competir. Pelos motivos que a gente citou no começo do vídeo. Aí você tem um cara expulso, aí você tomou 2. Aí você vai continuar oferecendo o jogo para os caras? Assim, é impressionante. Aí o único momento, e que aí é óbvio que, pelo menos pelo padrão que a gente viu, e depois pelo que aconteceu no segundo tempo, são exemplos suficientes para que a gente fale que a intenção não era essa, mas ali no fim do primeiro tempo, o São Paulo foi arrumar uma confusão. Só que essa confusão... E aí, foi às 40... Às 46 e pouquinho. Isso, aí quem arrumou foi o Reinaldo. Aí, pelo histórico do jogador, pelo que o São Paulo jogou no segundo tempo, continuou com uma pressa impressionante, ia fazer 4 gols no segundo tempo, só para virar, ia ser o maior jogo da história do Morumbi, ia ser o maior jogo da história do futebol, precisando ser emocionado, tatuar o jogo, ia acontecer tudo isso. Aí, pela pressa que aconteceu e pelo histórico do jogador, ele não teve essa intenção, mas acabou servindo para isso e foi bom. A intenção era, não é para dar pontapé, porque você vai ter outro cara expulso, você não vai jogar contra o Palmeiras e você ainda vai tomar mais gol. Então isso não vai resolver. Vai lá e peita o cara. Arruma uma confusão, um empurra, um deixa disso, como é que é isso aí? O jogo acabou, o primeiro tempo acabou, depois da confusão, o Voaden encerrou o jogo com 46 e pouco. Aí a confusão durou 1 minuto e pouco, matou os acréscimos, o Voaden não deu mais acréscimo, vão para o intervalo, tá 3-0 para o adversário, estão com a menos. É só para vocês entenderem. O jogo, normalmente, se ele deixasse correr sem acontecer uma confusão dessa, teve expulsão, teve discussão, teve chamada de VAR, o juiz podia dar 5 minutos. 5 minutos num jogo contra o Flamengo, que o São Paulo está na trocação, saíram 2 gols em 3 minutos, né? Então, 5 minutos. Depois você tinha tomado mais muito. Aliás, o terceiro gol, mais um, né? Assim, é o gol que tem na cota ali do São Paulo. O Baruel fala que é o bingo. É o gol da cota. Todo jogo tem o gol que vai bater o escanteio. Aí o adversário não vai fazer gol de cabeça, pelo menos em teoria. Caso ele não faça o gol de cabeça, ele faz o gol na sobra. É o gol do São Paulo. É o gol 2021 do São Paulo. Tá lá. Vai ter esse gol. Aí vai ficar todo mundo reclamando. Pelo amor, tá, gente? Assim, se dá mexicano, pelo amor. No gol que o Volpe tomou. É isso. Aí depois a gente vai ficar reclamando que o cara acerta o ângulo. Todo jogo, os adversários têm 3, 4, 5, 6 chutes. Hoje eles tiveram.
Eles erraram o Sim. gol em algumas dessas. Sim, todo jogo tem dessa. Aí a gente falou isso no primeiro turno, contra o Flamengo. Vai dar para o Bruno Henrique chutar? A chance dele cravar a bola no ângulo é muito alta. O Michael nem é esse finalizador, mas está em boa fase, está com confiança. Vai deixar chutar? Não, e vai deixar chutar assim, quase que abriu um tapete, queridão. É isso. Chuta aí, então, chute. Assim, o terceiro gol é o gol da cota, é o gol de. É do bingo. É o gol de bingo. É o de sempre. Então, assim. Aí você tá 3-0. Aí você vai lá, foi lá, arrumou uma confusão, deixa disso, aí o banco já sai, o outro banco já sai, fica aquele negócio, o árbitro já fica olhando e falou, bom, o jogo tá decidido, eu não vou me complicar aqui, encerra o primeiro tempo, ponto. Bom, de novo, vai pensamos fazer que a postura no segundo tempo seria essa. Aí vamos pro segundo tempo. Aí o Rogério quer colocar o Luciano. Tudo bem, colocar o Luciano. A torcida tinha pedido o Luciano. Porque primeiro, aí ele faz o estádio parar de encher um pouco um saco com a questão do Luciano, sim, e o Rigoni já não vinha bem. Então tudo bem. Vamos botar o Luciano. E faz sentido do tipo de jogador que é o Luciano, que é mais voluntarioso do que o Rigoni, mais combativo. E se você quisesse deixar um cara lá na frente, vai pegar a bola, vai estourar, ele joga o corpo, sofre uma falta, nem é tanta característica do Luciano, mas tudo bem. Você vai deixar um cara lá na frente, quero deixar um cara lá, tudo bem. Mas ele vai e bota o Vitor Bueno também. E ficam dois. E aí é inexplicável, esses dois caras marcando os dois zagueiros do Flamengo, com os dois laterais, com os volantes vindo buscar jogo. Isso não faz sentido. E aí o resto do time marcando lá atrás, e o São Paulo com a menos, São Paulo exposto. E ficam com um cara a menos e marcando com dois caras na frente que não faziam absolutamente nada, porque não podiam fazer absolutamente nada defensivamente. É inexplicável. Aquilo era muita vontade de você tomar mais gol. Sim. Aquilo era uma extrema vontade de você falar, não, eu quero tomar mais. Tá pouco, vamos tomar mais gols. Aí vamos pegar o Vitor Bueno, vamos pegar o Luciano e vamos colocar eles lá na frente. E aí o São Paulo volta para o segundo tempo com uma pressa impressionante. Vai fazer 3 gols, vai ser história, vai ser lindo, vai ser um empate assim, o maior empate da história do Morumbi, vai ser maravilhoso. Não faz sentido. Não tinha jogo, não tinha peças, não tinha clima, não tinha nada para você tá com aquela pressa. O São Paulo no Maracanã, quando tá tomando 5-1, o Wellington, o lateral que está suspenso, vai bater um lateral correndo aos 50 do segundo tempo. Não faz sentido. Por que você vai bater um lateral correndo aos 50 do segundo tempo com o jogo 5-1 para o adversário? Você está mostrando vontade? Você não está mostrando vontade, você está mostrando burrice. Sim. O São Paulo ficar com pressa para deixar o Michael com espaço, para deixar o Bruno Henrique com espaço, para deixar o lado direito com espaço, o lado direito do ataque do Flamengo. Isso não é raça, isso é burrice. Você continuar tomando 4, o Flamengo perdeu uma quantidade industrial de gols, perdeu 5, 6, 5 de novo em casa. Quebrar o recorde do Internacional como o maior goleado da história do Morumbi, que aconteceu há 10 meses. Isso não é raça, isso é burro. Isso é burro. Isso é estratégia burra. Que é o que o São Paulo tinha que ter feito. Um time grande tem momentos que você vai defender a sua dignidade. Era o que o São Paulo tinha que ter feito hoje. E que só conseguiu defender a sua dignidade mais ou menos porque o Flamengo tirou muito pé. O São Paulo perdeu gols impressionantes. E o São Paulo teve pouquíssima chance. Um outro chute. Mas esse chute custou muito. Poderia esse chute até ter o chute. A questão não era lá, pega e fica brincando ali com o goleiro. Mas a circunstância do chute é você e todo mundo. Teve um escanteio que foi todo mundo, subiu todo mundo. O Volpi se adiantou. Ali, porque, óbvio, aí o goleiro precisa mesmo se adiantar, é o posicionamento correto do goleiro, mas o time inteiro foi para vamos fazer um gol. Querido, tá 4-0 para o adversário. Não adianta brigar com a gente. Então era para ficar defendendo 3-0 para o adversário? Era melhor que 4. Era melhor que os 5 que podia ter sido, os 6 que podia ter sido, porque o São Paulo ofereceu. E não era garantia de nada, mas era para você se defender exatamente como se fosse o fim do mundo, para você não ser humilhado. Sim. Porque você se colocou nessa circunstância, tomou 2 gols com 3 minutos e expulsou um cara com 9. Acabou. Contra um adversário, tecnicamente, Acabou. Que já era superior a você. Acabou. Então, assim, isso não adianta. Tem momentos que assim funciona. É uma pena. A gente já viu. Mas o São Paulo é um time grande? A gente já viu o Corinthians segurar um 0-0 no Morumbi, com o Muricy de técnico, para citar uma pessoa que está nessa gestão. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Aí jogou o jogo inteiro dando bico para cima. O Corinthians jogou contra o São Paulo dando bico para cima? Quando você tem 2 caras expulsos no primeiro tempo, assim funciona. Eu vi o Regis, assim. Eu vi o Regis Aspirantes nesse jogo se descontrolar de um jeito. Porque... Com razão. Mas assim, não. você vai fazer o quê? A coisa vai fazer o quê? Não, é clássico, tem que ir pra cima, não sei o que lá. Beleza, vai tomar 1, 2, 3, vai jogar com 9 contra o rival. E de novo, é uma coisa que muito preocupa, porque assim, no estádio a gente fica muito irritado. Eu mesmo eu gritei muito, mas a maior parte do tempo eu tentei seguir ali, cantar.
a torcida às vezes vai ficar irritada com outro jogador. Não é nem momento, gente. Está 4-0. Acelera, vai logo, manda essa bola logo. Entendo, porque para o torcedor é o espetáculo, quer ver o gol, quer não sei o quê. Mas, por maior que seja a grandeza do São Paulo, é um gigante na história, a situação do São Paulo atual não é boa. E a culpa não é dos jogadores. Não é do... Ah, como assim não é dos jogadores? Como assim não é dos jogadores? Você monta um time, você não faz um planejamento adequado. Ah, mas tá falando isso de novo? Tô. Por quê? Porque é o preço. Esse é o preço. Isso é o que está acontecendo. A gente está falando isso há muito tempo. Tem dois cenários. Tem duas opções. Ou o planejamento dessa temporada é ridículo, ou o Fernando Diniz é um dos maiores gênios do futebol brasileiro. E ele não é. Eu acho que é a primeira opção. Exato. Eu acho que é essa opção. Eu não acho que o Fernando Diniz seja um dos maiores gênios do futebol brasileiro. Só tem duas opções, porque o que aconteceu ano passado... E o que aconteceu esse ano. Nós tivemos 9 reforços, 2 técnicos, nós pegamos 150 milhões de empréstimo, a gente deve 60 milhões, 600 milhões, a gente tem dívidas para subir para o ano que vem, a gente precisava de Libertadores, nestes que já não tem condição, e olha... E a gente ainda sofre risco de queda. Juventude está ganhando de onda. Então, ou seja, o São Paulo está pressionadíssimo, brigando na parte mais baixa da tabela, vai enfrentar o Palmeiras. Consegui, tem que parabenizar. É assim, você conseguir chegar nessa situação muito esforço. Eu quero lembrar a diretoria. Parabenizar o seu responsável. É muito esforço. Você teria que fazer, por exemplo, vamos lá, você teria que, sei lá, emendar uma temporada na outra, sem dar férias, mandar um técnico embora. Faltando 5 jogos que você já fez uma vez. Não, teria que fazer uns negócios desses. Que você já fez isso. Umas coisas assim. Só assim pra você conseguir. E aí, vamos lembrar. Diretoria, humildade, pé no chão, que chegou, vamos revolucionar tudo, manda esse técnico embora, trouxemos um técnico, que a gente até gostou muito do processo de escolha, deixa as piores condições do mundo, que é seu trabalho, para esse técnico, que o cara não conseguiu. Ele montou um time e não conseguiu fazer esse time jogar, senão no Paulista, porque esses jogadores não estiveram mais à disposição, porque se machucaram, como a gente falou que ia acontecer, antes de acontecer. E aí foi essa catástrofe toda, e a gente tinha avisado. Isso pode custar muito. Não é o título que custou, é o planejamento que foi feito. E a gente está falando de uma diretoria de futebol que bateu no peito, que falou um monte de coisas e que é quem deveria estar sendo cobrado agora. Porque nós estamos falando de uma diretoria que trocou o técnico, contratou 9 jogadores, pegou 150 milhões de empréstimo. Um time que brigava por título ano passado, esse ano briga para não cair. Essa é a realidade de São Paulo. E aí a gente tem que bater palma para a diretoria, hashtag fechado com o presidente, como tem muito influenciador que fez, estamos fechados, não, agora é diferente, porque agora escolheu. E o que a gente falou? O jeito que São Paulo está fazendo vai custar o emprego do Crespo. Custou? Quem que mandou embora o Crespo? O São Paulo. Não foi o Crespo que pediu para sair? Não foi. Tanto que o São Paulo vai pagar a multa do Crespo. E novidade, o título paulista paga menos do que o São Paulo vai pagar para o Crespo, de rescisão. E até nós tivemos agora uma declaração recente, né? De uma das pessoas da comissão técnica do Crespo que falou exatamente isso. Não, a gente não estava tendo entendimento e os caras mandaram embora mesmo. Trouxemos o Rogério Ceni. Rogério não tem tempo de treinar, não é um time que tem a configuração dele e essa é a situação que está o São Paulo. 9 reforços. Então você viu a temporada passada que o time brigou por título, você jogou tudo nas contas do técnico, falou do maior vexame porque era o campeonato mais ganho. Eu pergunto, se o ano passado foi vexame, perder aquele título brasileiro, o que é esse ano? Em que você contrata 9 jogadores para um time que brigou por título e você está brigando para não cair, com o risco de cair. Com Juventude... Pior ataque, pior desempenho do São Paulo na história do brasileiro que tenha 32 rodadas ou mais. Isso trazendo o Caleri, que é o que todo mundo... Né? Enfim. Para finalizar, só sobre o jogo. Aí... Meus aplausos pro Shailon. Foi o único que entendeu o jogo. Entrou, time tomou contra-ataque, fez 2 faltas, puxou a camisa do cara, derrubou, mata o ataque, vai tomar o gol. Mata o ataque. Tá tomando pressão o jogo inteiro. Vai sair os caras de novo tomando contra-ataque, porque tem que atacar. Tá 4-0 o jogo, 30 do segundo tempo, tem que atacar. Vamos atacar, vamos subir com atacar com 7 caras. E o Flamengo dando risada. Vamos fazer cruzamento ali, bola alta para o Luciano brigar de cabeça ali, porque não tinha nenhuma vantagem no lance, para ele brigar de cabeça com o Gustavo Henrique. Joga lá, briga lá. Vai, Luciano, pega a bola.
como a gente fez muitas vezes no primeiro tempo. Estourão para o Marquinhos e para o Rigoni, para brigar lá com o Rodrigo Caio e com o Davi Luiz. Vai, pega a bola. Aliás, termina. Em vez de você pelo menos tentar fazer o Marquinhos cair pelos lados do campo, não necessariamente como ala, mas como ponta. Jogar nas costas dos laterais, inverte ele, põe ele do outro lado para explorar as costas do Mateuzinho. Mas não, vamos dar o chutão, bum, para brigar de cabeça. Aí chegava na linha de fundo, cruzamento alto, sempre alto, para o Marquinhos brigar de cabeça. Tá bom, beleza. Essa era a estratégia, era para isso que a gente estava se expondo. Claramente tinha muita chance do São Paulo diminuir o placar, fazer 2, 3, 4, 200 gols. O São Paulo está muito perto de fazer isso, em vez de tomar o quinto, sexto. Tudo bem. Então, o Shailon foi o que melhor entendeu o negócio. E tava tomando contra-ataque, deu uma rasteira no. Tava tomando outro, puxa, para o lance. Acaba. Pronto. Em vez de você ficar lá cercando o cara, da juventude. Tá bom. Então assim, esse é o ponto. Sobre... Isso, né? Não, ainda não. Só sobre um comentário que você fez no começo do vídeo em relação à torcida organizada, também quero deixar não sei se meus parabéns, mas um elogio, porque acho que logo ali, depois do quarto gol, foi o único momento em que houve uma animosidade maior naquele setor, mas todo mundo sempre fala, porque tem diversas coisas que você tem que falar sobre torcida organizada, diversas, tá? Mas a pior que você pode falar é quando você reduz toda a discussão para o simplismo de tem que acabar a torcida organizada. Não tem que nada acabar a torcida organizada. Umas coisas precisam ser corrigidas, tem nada que acabar. E hoje, para mim, se fez algo que eu acho que se o São Paulo sempre fizesse dessa maneira, ou se a torcida de São Paulo sempre fizesse dessa maneira, ou se os estádios sempre fossem dessa maneira, estava correto. Com a bola rolando, gritou o nome do São Paulo, o time vai perdendo de 3-0, a estratégia é burra, o time está exposto, o time devia ter tomado mais, no intervalo todo mundo puxou o hino, no fim do jogo puxou o hino, cantou o nome do time o jogo inteiro. Quase perdi a voz. Se não for para você, porque aí entra um parênteses que é importante ser feito no meio desse elogio todo, se não for para você criticar os principais responsáveis, estão lá em cima, que querem dar um golpe no estatuto quinta-feira. Quinta-feira, vai ter votação. Para dar mais poder para essa galera que trouxe a gente para esse buraco. Então, se não é para você atacar o problema do clube, então não vamos fazer diagnóstico errado. Porque não vai adiantar xingar o jogador, vai adiantar ironizar o goleiro, o volante, o zagueiro, o atacante, não sei o quê. E só os queridos. Não vai adiantar, sempre os queridos. O Volpe erra a saída de bola e o estádio, não sei o quê. O Luciano erra, o Miranda erra, nada acontece. Então é impressionante como são sempre os mesmos. Aliás, era só o Rodrigo Caio sair de São Paulo. Então, era exatamente o que eu ia falar. Então, assim, era só o Rodrigo Caio sair. Agora, o Rodrigo Caio estava hoje nesse jogo. Hoje é só o Lisieiro sair que vai resolver. Ainda bem que o Sara não jogou, inclusive, porque senão o São Paulo tomar de 7, talvez, se o Sara estivesse em campo. Então, assim, é o próximo passo. É só sair. Então, já que é para fazer esse tipo de falta de inteligência, tipo o Caleri fez hoje, já que é para ter essa falta de inteligência, então vamos pelo menos apoiar o time, porque vai dar mais credibilidade quando essa ou outra ala da torcida for fazer uma crítica. Porque aí, com a bola rolando, você apoia o seu clube. Porque existe uma coisa que é o clube, existe uma coisa que é a instituição, e existe uma coisa que é o time. Entendeu? Se você só gostar do seu time, quando o time estiver metendo 4-0, quando ele estiver tomando de 4-0, aí você vai apontar o seu canhão para 2 ou 3 jogadores, aí não precisa. Ou herói ou vilões, isso não vai resolver então, assim, nada. Já que não é para criticar conselheiro, já que não é para criticar diretoria, já que não é para criticar nada disso, e não cito nominalmente, tá? Não gosto desse negócio nominal, fora fulano, fora ciclano, não vai resolver. O problema de São Paulo, a gente avisou. Quando o Leco sair, melhora. Quando o Aidar sair, melhora. Quando o Juvenal sair, melhora. Quando todo mundo sair, melhora. E as coisas continuam exatamente lá e agora com o estatuto que querem passar. A gente fala depois disso na live de terça. E se realmente a votação acontecer na quinta, a gente está esperando fazer um vídeo na sexta, quero contextualizando, por isso não fizemos na sexta passada, porque já entraram com representação, tem algumas coisas ainda, alguns rumos que podem mudar, então a gente está esperando. Na terça a gente fala mais sobre isso. Então, assim, que vai piorar as coisas no São Paulo, elas vão ser pioradas. Já que você não vai tocar nesse ponto, pelo menos não adianta xingar o jogador, porque o jogador quarta-feira tem que ir para o Allianz Parque, enfrentar um Palmeiras que tomou empate agora com o Fluminense, mas que pode vir enfrentar o São Paulo com 7 vitórias seguidas no campeonato. O São Paulo que vem de um 4-0 em casa, de uma sequência de jogos horrorosa. Então, assim, você rouba muito, você fica com tudo aberto aí quando eu tô falando e você vê os resultados e não vejo nada. Então, assim, esse era o único parênteses que eu queria fazer com a torcida organizada. E aí, para terminar, fica a pergunta. A culpa era do Crespo? A culpa é do jogador X ou do jogador Y?
Eu acho que o São Paulo já faz alguns anos, e se você pegar o elenco de 2018, 17, 19, 16, 13, esse ano. de 13, por exemplo. Se você pegar esse elenco, me parece que mudaram umas peças ali, né? Me parece que não são sempre os mesmos jogadores, tampouco os mesmos técnicos. Aí fica a critério de cada um se acha que o problema é o Lisieiro. O Lisieiro daqui a pouco não tem problema. No fim do ano a gente resolve o problema do Lisieiro também. Daqui a pouco também resolve o do Nestor, talvez. Esses problemas daqui a pouco a gente resolve. Então, se for só isso, tô sossegado. A gente tenta ganhar aí mais 2 ou 3 jogos aí até o fim do campeonato, 7 que faltam. E a partir do ano que vem tá tudo resolvido. Lembrando, Rogério, nessa volta do São Paulo, são 7 jogos, se eu não estou enganado, são 2 vitórias e 2 empates. Lembrando que na primeira passagem dele como técnico, além de todas as eliminações, foram 3 vitórias em 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele ainda não conseguiu, nesses 7 jogos, superar a campanha dele dos 11 jogos. E aí, assim, também vai ser culpa dele? Errou quando coloca o Diego de lateral, em vez de ser um terceiro zagueiro para fechar os espaços do Flamengo. Você esperava o Igor de o vídeo pré-jogo, dessa vez estava todo mundo. Falar. Sim. Estava para todo mundo. Então é só ver. Então, assim, escalou mal, continua a escalação mal, no fim das contas, a goleada pode ser acreditada contra ele? Pode, mas ele também não pode fechar o passe, óbvio, no meio de campo, ele não pode impedir o atacante de decidir tentar quebrar o pé do zagueiro, não intencionalmente, obviamente, né? Isso é modo de falar, mas de cometer aquela desinteligência, para dizer o mínimo, ele não. Tudo bem, ele poderia evitar que o São Paulo, ou tentar evitar que o São Paulo tomasse uma goleada com uma estratégia um pouquinho melhor depois dos 9 minutos do segundo tempo. Agora, eu vou cobrar o quê do cara? Para esse jogo, para pegar o Flamengo, ele teve 2 dias de preparação. 2 dias. Ele tinha que montar a estratégia dele em 2 dias de treino. Ele tentou por essa. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Esse time é eu mesmo. Há 10 meses, não. Nós estamos em novembro, de abril, há 6 meses, há um semestre. Esse time era legal, todo mundo era bacana. Agora esse time não presta mais. Ano passado prestava, aí a partir de janeiro não presta mais. Então, assim, fica aí o questionamento de quais são os principais e os reais problemas do São Paulo. Se as pessoas acham que futebol é cíclico, é assim mesmo, manda o Léo embora, coitado do Léo, queria ver o Léo, e isso vai resolver? Meu aplauso, meus parabéns. Se achar que vai ser indo para o estádio e xingar o jogador, ironizar o jogador, gritar olé contra o próprio time, se é isso que vai ser útil, se é isso que vai ser legal, e se é isso que vai ajudar o São Paulo, tudo bem. Eu não vou concordar. Eu acho que o problema do São Paulo está um pouco acima. Eu acho que o problema do São Paulo é quando você erra um planejamento da temporada inteira e aí avisam que vai dar problema lá na frente, aí dá problema lá na frente, aí você fica todo mundo, o está dando problema lá na frente, tá dando problema lá na frente. Então, assim, futebol é assim que funciona. Você não tem o melhor time, você não tem a melhor estrutura, não é um lixo, você não tem a melhor. Para você competir, você tem que fazer alguma coisa diferente, efetiva, diferente, boa, né? Porque pode ser diferente. O São Paulo realmente foi diferente. Parabéns. Né? De fato, é inovador o que o São Paulo fez. Então, assim, está sendo inovador, uma campanha inovadora do São Paulo. O ataque é ridículo, a campanha é ridículo, é inovador o que o São Paulo está fazendo. Então, diferente para melhor. São Paulo, além de tudo isso, além de não ter dinheiro, além de brincar de donos no clube, o São Paulo ainda quer brincar com o planejamento da temporada, brincar com o planejamento de futebol. Para quem tiver interesse, está lá no site do clube, tem os executivos das principais áreas. Você não vai encontrar executivo de futebol no clube porque ele é contra o estatuto. Então, de resto, o resto é consequência. Não, é simplesmente consequência. Se alguém acha que o São Paulo está há 10 anos nessa, mais de 10 anos nessa... Por causa do Léo? Por causa do Léo, ou por causa do Lisieiro, ou por Lisieiro, fim do ano a gente resolve o problema. Ou do Rodrigo Caio, ou do Gabriel Sara. Ou em 2013, sei lá, nem lembro quem que era o culpado em 2013. Quem que era o culpado em 2013? Era o Autuori? Não sei, enfim. Se alguém acha que esse é o problema, tudo bem. Então a gente fica aqui, então a gente está bem tranquilo, então eu fico mais sossegado, eu fico aqui, vou acompanhar esses 7 jogos agora que faltam, torcendo para o São Paulo conseguir cumprir ali o rebaixamento, que foi o que sobrou para o São Paulo. Parabéns para o São Paulo conseguir chegar faltando 7 jogos apenas com esse objetivo. Aí daqui a pouco a gente define daqui a pouco a gente melhora, no caso, né? É só esperar, tá tudo bem, né? Futebol é cíclico. Quem nunca passou por uma fase dessa? Então, enquanto a gente não passa, a gente fica xingando os jogadores que a gente gosta menos, a gente fica xingando o cara de Cotia, a gente fica exaltando e pedindo os jogadores que não entregam nada em campo. E antes que falem de fiscal de torcida, isso a gente falou como torcedor, tá? Então, você tá fiscalizando a gente. Deixa a gente torcer em paz. É isso. Podemos? Bom, enfim, a gente volta na terça com a live de terça. É muito importante
para a gente entender essa jogada que estão tentando fazer para deixar o São Paulo ainda pior. Lá em cima, tá? Que é onde está o grande problema. Claro, o fundo do poço do São Paulo está muito longe de chegar. E muito longe que eu digo, da outra vez até escrevi isso no Twitter, ficou ambíguo, porque muito longe parece que é de tempo. Parece que não. São Paulo tem muita margem. Não é não. O que eu estou querendo dizer é o pico, o fundo do poço ali, está longe de chegar. A gente está caminhando para ele. E isso a gente está bem a passos largos. Um trabalho É impressionante como o São Paulo caminha para esse fundo do poço, que está longe de chegar. São Paulo ainda não caiu. São Paulo, de vez em quando, joga uma Libertadores. São Paulo ganhou a Copa do Mundo, trata o Campeonato Paulista como uma grande conquista. Agora melhorou. Vai dar moral para o restante da temporada. Esquece que vai dar moral para o restante da temporada. Para a gente conseguir conquistar a Libertadores. Agora, melhorou muito. Ainda bem que a gente ganhou esse Campeonato Paulista, porque agora o time está com moral. Confiança. Tirou aquele peso, né? Tirou o peso. Mas tá bom. Então, assim, não caiu ainda. Brinca na Libertadores de vez em quando. Monta um time, acha lá, chega numa semifinal aqui, numa quarta de final ali. O fundo do poço é muito longe disso. O fundo do poço é segunda divisão, é não voltar. Já falei várias e várias vezes. Em 2000, quem falasse que o Vasco seria o Vasco que é hoje, dariam risada. Risada. O São Paulo está desenhando isso há muito tempo. O São Paulo não ter caído até hoje é um milagre. É um milagre, mas vai se esforçar e uma hora vai acontecer. Se não for esse ano, nada for acontecendo, até o centenário, 2030, até isso acontece para dar margem ali, porque antes disso acontece se nada mudar. Porque é impossível continuar dessa maneira e achar que não tem consequência. Então é só para lembrar, o fundo do poço está bem longe. Para quem está insatisfeito, ou cobra uma mudança real, ou tenta focar nos principais problemas, ou só espera. Porque daqui a pouco vai ter motivo para reclamar. E assim, é o recado para a galera que espera soluções mágicas. Manda os Perebas embora e contrata jogadores bons. Olha, eu queria muito que terminasse com pergunte-me como, porque eu queria saber como fazer isso. Tá? É isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.